Olá, que bom ter você por aqui em mais uma trilha da Jornada Edu Online. Agora nós vamos de trilha comunicar, mais um conteúdo, hein? O tema de agora é estratégias para gerenciamento de canais. Esse tema vai ser trabalhado por duas palestrantes. Uma delas é Fernanda Lima, ela é publicitária com mestrado em comunicação e semiótica, apaixonada por comunicação, universo digital e novas tecnologias. Depois de atuações em agências, startups, grandes empresas e professora universitária, hoje atua como diretora de marketing da Agenda Edu. A segunda convidada de hoje é Lívia Fontinelli, é publicitária com pós-graduação no curso A Moderna Educação, é apaixonada por educação. Depois de algumas atuações em agências, hoje atua como coordenadora de marketing da Agenda Edu. Já deu para sentir que o time é de casa. Vem para cá, Lívia e Fernanda, bom ter vocês aqui. Olá, Olá, pessoal. Que ótimo estar aqui com vocês. Bom ter vocês nessa jornada, né? Olha só, deixo vocês agora à vontade com aqueles que estão nos acompanhando. A audiência é toda de vocês. Até já. Tá perfeito, certo, pode deixar. obrigada, Jones. Bom, pessoal, é um prazer estar aqui hoje. Eu e Lívia viemos para falar um pouquinho sobre canais de comunicação, então a gente vai contar um pouquinho de como montar uma estratégia interessante para você poder fazer a comunicação da sua escola, do seu ambiente educacional, né? Principalmente nos canais digitais, né? Esse é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. E aí, começando, eu queria até trazer uma imagem que eu acho que é muito interessante e muito ilustrativa desse momento, que é a gente pensar o que acontece na internet a cada minuto do dia. Essa é uma imagem bem famosa, alguns de vocês já devem ter visto, todo ano ela é atualizada, e esse ano, por causa da pandemia, ela foi atualizada no meio do ano, ela é sempre atualizada no começo do ano, com o cenário do ano inteiro, mas esse ano, como as coisas mudaram muito rápido, ela foi atualizada ali no meio do ano, né? Então, vocês podem ver aqui, tem vários canais descritos, né? E como que a internet se movimenta nesse cenário, né? Então, a gente vê até canais que no ano passado não apareciam nesse desenho, como, por exemplo, o próprio Zoom, deixa eu ver outros aqui, o YouTube tinha uma participação um pouquinho menor, a gente vê aqui Facebook, com muito Netflix também aumentando muito, então a gente tem alguns canais que tiveram uma participação muito grande aí nos últimos meses por conta da pandemia. Mas eu trouxe isso aqui porque é interessante sempre a gente pensar que a gente tem muitas possibilidades de falar com o nosso cliente, né? Então, quando você trabalha com marketing, é uma loucura, porque a todo dia surge um canal novo, surge uma maneira de falar diferente com o cliente, e não é porque a gente está na escola, que é um ambiente físico ainda, que a gente não tem que se preocupar com isso. E, novamente, a pandemia deixou isso bem claro para todo mundo, de que quem não estava preocupado com conexão acabou ficando para trás nesse momento, teve muito mais trabalho para se adaptar. Então, acho que eu queria começar hoje puxando um pouco disso para a gente usar isso como realmente ali o início do nosso pensamento de canais, né? Então, como que a gente está olhando para o que a gente tem disponível aí para utilizar, né? E como que a gente pode olhar toda essa multiplicidade de canais e montar a nossa estratégia. Aí acho que Lívia pode falar um pouquinho de por onde a gente começa. Tá certo. Eu gosto muito de dizer que, assim, para começar a entender os seus canais, você precisa entender o seu público. Né, existem várias maneiras de entender o seu público, diversas metodologias aí, você pode pesquisar algumas, depois vou falar aqui o nome, mas eu acho que a mais fácil e a primeira, assim, mais instintiva de fazer é fazer uma pesquisa com o seu público. No caso, né, pode ser os responsáveis ou os alunos da sua escola, para entender um pouco mais de como aquele público se comporta, certo? Aí você pode fazer tanto, né, dos seus clientes, quanto, por exemplo, da sua área, da sua cidade, né, entender o que todos os responsáveis da sua cidade fazem, consomem, o que eles procuram em uma escola, né? Você consegue já definir algumas características desse seu público por aí. Outra coisa que você pode fazer são algumas metodologias que, depois que essa pesquisa está
feita, né, você consegue aplicar. Por exemplo, o mapa de empatia é uma delas, e a criação de personas. O mapa de empatia, você vai entender um pouco mais sobre aquele cliente, o que é que ele faz, o que é que ele pensa, e já na criação de personas, você vai definir como que ele é. E é importante falar que a persona não é só informação demográfica, né? Não é só, são mulheres de 35 a 50 anos, que são de classe X. Não, né? A persona ela vai ser um pouquinho mais específica. Vai ser, por exemplo, uma mulher que tem 2 filhos, ela busca estabilidade financeira, ela consome muita coisa de tecnologia, ela é muito antenada, ela gosta de metodologias de ensino um pouco mais construtivistas, coisas desse tipo. Então, você vai construindo várias camadas daquela pessoa que possivelmente vai ser o seu público. Claro que você tem que bater com a pesquisa para que não seja uma coisa totalmente da sua cabeça, assim, né? Quero muito que o meu público seja esse, né? Mas isso não vale, né? Você tem que entender qual de fato é o seu público para daí criar a sua persona. E no momento de criar a persona, também é importante que você entenda em quais canais essa persona está, né? E daí a gente entra um pouquinho mais para essa parte de definição de canais, que é importante entender onde o público está e o que ele gosta de consumir. Porque você enveredar por um canal que não tem esse conteúdo que o público gosta de consumir, vai ser um projeto um pouco mais demorado, porque você vai ter que ter a fase de educação, que é você entender o que é que ele consome, conseguir adaptar para aquele canal, explicar para ele que naquele canal ele vai encontrar o que ele gosta de consumir. Enfim, é um processo um pouco mais longo do que realmente já chegar nos canais que você sabe que ele consome e que você consegue criar conteúdos de um tipo que ele se interesse, né? Acho que é mais ou menos esse, assim, o começo. E daí a gente parte para uma outra parte, né? Que é quais são os tipos de conteúdo que a gente pode usar, assim, né? E daí a Fê pode falar um pouquinho mais para vocês. Perfeito, Lívia. Essa coisa de definição de canais é muito importante. É aquela frase que a gente comenta, né? Se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, não adianta a gente falar, nossa, eu adoro o Facebook, eu quero usar o Facebook, criar uma página da minha escola no Facebook. E se você identificar que o seu público não está no Facebook, não adianta você ter a página mais linda, o conteúdo mais incrível ali no Facebook, porque você não vai conseguir falar com o seu público. Então, é muito importante a gente ter muita clareza de quais são os canais que a gente vai atuar, para a gente ir mapeando. De repente, a gente não quer dizer que você não vá, como a Lívia colocou muito bem, não quer dizer que você não vá trabalhar com o Facebook, aqui só como exemplo, né, em algum momento, mas vai te dar muito mais trabalho. Então, você pode começar com canais que você já identificou que seu público está mais presente, e depois, a partir desses canais, você educando seu público para eles irem para os outros canais. Né? Então, depois que você define os canais, a gente vai entrar um pouquinho agora para falar sobre tipos de conteúdo. No marketing, eu trouxe aqui um desenho que é interessante da gente compartilhar, que é como que a gente olha conteúdo dentro do marketing. Então, a gente costuma falar que a gente tem esse modelo que a gente chama de modelo peso, porque ele vai usar as iniciais das palavras em inglês, né? Então, a gente vai ter os conteúdos pagos, os conteúdos earned, né? Então, por isso que ele vai usar o paid, o earned. Deixa eu abrir aqui só para ficar um pouquinho maior. Será que dá para a gente botar um pouquinho maior ou tá dando para ver? Acho que dá, né? Bom, mas vou seguir. A gente tem o modelo peso, que é o paid, que é o conteúdo pago, o earned, que é o conteúdo conquistado, o shared, que é o conteúdo compartilhado, e o owned, que é o conteúdo proprietário. E vocês podem ver nesse desenho que são conteúdos, quando a gente vai falar de canais e de tipos de conteúdo, eles vão se cruzar, eles vão ter interseções. Então, por exemplo, se a gente olhar lá no topo, na bolinha do conteúdo proprietário, a gente tem, né, a parte ali de site, o seu site mobile, blog, e-mail, app,
a gente tem redes sociais, mas as redes sociais elas já estão ali numa interseção com conteúdo também, que é um conteúdo que pode ser compartilhado, né? Então, a gente vai ter sempre, como a gente tem uma multiplicidade de conteúdos que a gente pode utilizar, principalmente nos canais digitais, a gente tem essa maneira da gente olhar, né? Então, isso aqui é só um framework geral para todo mundo ter uma ideia de como no marketing a gente fala desses tipos de conteúdo, porque realmente a maneira como a gente vai tratar cada um deles é diferente, né? A gente trata conteúdo pago completamente diferente da maneira como a gente trata conteúdo proprietário, por exemplo, né? A maneira de construir esse conteúdo, como que a gente vai avaliar o resultado dele, ela é bem diferente. Então, é importante a gente ter essa visão do todo, tá? Mas passando um pouquinho desses tipos de conteúdo, a gente dividiu aqui em 3 categorias de canais que a gente chamou de os 3 in, né? Então, beleza, Fernanda e Lívia, vocês me mostraram, né, que eu tenho que pensar a minha persona, né, quem é o meu cliente, eu tenho que entender qual é o canal, quais são os canais que ele já está para começar a atuar nesses canais. Eu entendo que tem vários tipos de conteúdo que eu posso trabalhar, mas como que eu faço isso? Então, para facilitar, a gente dividiu isso em 3 categorias, né, que a gente está chamando de os 3 ins. Os conteúdos indispensáveis, os conteúdos interessantes e os conteúdos individualizados. Então, eu vou passar por cada um deles agora, vai ficar mais fácil de entender o que é cada uma dessas categorias que a gente dividiu, e aí vocês não vão mais esquecer, vocês vão sempre lembrar, nossa, peraí, será que eu estou, né, pensando nos 3 ins aqui na hora de eu pensar o meu conteúdo? Então, o primeiro deles, né, nessa categoria, são os canais indispensáveis. E aí eu posso até usar um outro in para falar dessa categoria, que para mim também é indispensável, é inegociável. Então, os canais indispensáveis, eles são o ponto de partida da sua estratégia de comunicação. Então, eles são os canais mais importantes que você vai ter, porque eles são os seus canais, né? São os seus canais e também os seus conteúdos proprietários, ou seja, aquilo que é seu e só seu, e que ninguém tem interferência, e que você pode criar do zero, e que você consegue controlar, né? Diferente de todos os outros conteúdos, tipos de conteúdos que eu mostrei, pago, compartilhado, todos esses você não consegue controlar 100%. O conteúdo proprietário, sim. Então, ele é indispensável / inegociável. Você precisa ter total controle dele e precisa ter ele rodando. Ele é o seu ponto de partida. Assim, se você quiser pensar numa estratégia, estou começando agora, Fernando, o que eu faço? Parte do conteúdo indispensável. Não começa a pensar lá na frente, não. Você tem que ter o seu conteúdo indispensável rodando muito bem. Tá? E o que é esse conteúdo, né? Tanto conteúdo quanto quais são esses canais indispensáveis para a nossa estratégia? Eu listei aqui 3 deles, que né, são muito básicos, mas muitas vezes na correria do dia a dia a gente acaba esquecendo, acaba deixando de lado, acaba não atualizando, mas a gente tem 3 que a gente precisa ter muita atenção. O nosso site. Então, o que a gente precisa ter no nosso site? Ninguém precisa ter um site com 50 páginas, com o melhor design, nem nada. A gente precisa ter um site funcional que traga as informações importantes sobre a nossa escola, sobre a nossa instituição. Então, o que é inegociável ali dentro de um site? As informações institucionais. Então, contar a história da escola, contar, né, o que ela se propõe, quais são os objetivos, qual é a filosofia da escola, as informações pedagógicas, porque isso, obviamente, é muito importante, né, na hora das pessoas conhecerem a sua instituição. Eu coloquei aqui o corpo docente, porque é legal a gente trazer informações de quem são os professores, né, quem faz a gestão da escola, a gente tem a informação porque a gente personaliza um pouco essa comunicação, e isso gera, né, um resultado muito mais próximo, muito mais interessante para quem está procurando informação. Dados interessantes e diferenciais da sua instituição e dados de contato. Esse é essencial, gente. Um formulário de contato, ou então o telefone, o e-mail, mas isso precisa ter. Eu vejo muitas escolas, eu converso com muitas escolas que
acabam não tendo o site, acabam não colocando o site, a gente ia fazer, a gente esqueceu, a gente deixou para depois. Não deixem para depois, né? O primeiro lugar, nessa situação que a gente está agora, que todo mundo está indo para a internet para resolver tudo da vida, as pessoas vão procurar o seu site. Então, não deixem para depois, por favor. Quem não tem site, já corre atrás. Pode começar com uma página só, que tenha lá uma pequena informação sobre a escola e já um formulário de contato para as pessoas saberem mais. Os outros 2 pontos que eu trago aqui, dentro dessa categoria indispensável. Primeiro é o e-mail, e o e-mail está muito conectado com o site. E eu trouxe o e-mail para a gente pensar na questão de ter um e-mail corporativo, tá? Então, não esqueçam disso. Quem usa o e-mail, o contato da escola é o nome da minha escola, @hotmail. O e-mail corporativo dá um tom muito mais profissional. Então, façam um e-mail corporativo, né? O nome da sua escola. E o telefone eu deixei aqui, não é um canal digital, mas eu deixei também porque é importante a gente pensar quais são os fluxos de atendimento que a gente tem via telefone, né? Então, resumindo, canais indispensáveis, indispensáveis e negociáveis, que a gente precisa ter para começar, né? Site, e-mail e um fluxo de atendimento telefônico. Show, Fê. Queria até pontuar algumas coisinhas aqui, quando a gente fala, né, de site, é importante lembrar que é pelo site que a escola é encontrada, né? Quando você coloca o seu endereço dentro do site ou alguma coisa assim, o Google, que é o maior buscador, né, do mundo, que é mais utilizado, ele faz o que a gente chama de indexação, que é que ele meio que anota aquele endereço lá, e daí, quando você pesquisa, uma escola perto de mim, na cidade tal, aí ele vai mostrar a sua escola. E tem jeitos muito fáceis hoje em dia de fazer site. Por exemplo, no próprio Wix, por exemplo, você consegue fazer um site, você paga pouco, você até consegue fazer com um sobrinho, né, que é o que a gente fala na publicidade, né, que a gente é super contra, mas nesse caso do Wix dá para fazer tranquilo e pagando pouco, assim. E lá no Wix você também consegue o e-mail corporativo. Então é muito bacana. Ainda que você não consiga fazer contas para todos, você pelo menos faz o seu de contato corporativo, porque daí já dá um tonzinho mais de, cara, essa escola aqui é bem séria, ela é bem estruturada, assim. Então, acho que são alguns pontos legais de trazer aí sobre os canais indispensáveis. E daí eu já aproveito para a gente continuar falando dos canais, que daí eu vou falar agora um pouquinho para vocês dos canais interessantes. Eles são os canais que vão acabar sendo mão dupla com os seus clientes. Eles vão estar ali também naquela interseção entre o que é seu e o que é compartilhado, né? São alguns canais que muitos dos seus concorrentes já fazem, né? Mas eles são muito importantes para você reforçar a sua marca, contar novidades, tentar conteúdos diferentes, enfim. Esses conteúdos interessantes que a gente trouxe aqui são basicamente as redes sociais. Claro que quando a gente fala redes sociais é muita coisa, né? Existem várias redes dentro do termo redes sociais. A gente vai ter o Twitter, a gente vai ter Facebook, Instagram, aí indo para alguns mais desconhecidos, né? A gente tem o Pinterest. Algumas pessoas consideram até algumas coisas de comunicação como redes sociais, enfim, né? O que você tem que entender é aquilo que a gente já falou. Onde está o seu público, né? E talvez, no primeiro momento, quero começar as redes sociais. Comece pela que seu público está. E não pela que você mais gostaria que ele estivesse, né? Uhum. Então, você vai fazendo esse processo até educar ele para ele estar na que você gostaria que ele estivesse, tá certo? Então, nas redes sociais, o que é que você vai encontrar, né? Por que ela é um canal interessante, né? É onde você consegue ter uma maior divulgação, você, tipo assim, uma atualização mais constante do que na do site, né? E exige menos trabalho também, né? Por assim dizer. Outra coisa muito bacana é o conteúdo interativo. Vamos falar aqui do Instagram, né? Que com certeza é a maior rede social atualmente, né? E lá você consegue colocar foto, consegue colocar vídeo, consegue fazer pequenas enquetes, momentos de interação. Então, a rede social tem isso que é muito bacana, que você escuta o seu cliente de volta, né?
Outra coisa muito boa é a praticidade nessa divulgação. Você entra lá, tira uma foto, no seu próprio celular você já coloca, coisa que é um pouco mais difícil no site, né? Que exige você realmente entrar no computador, entender a ferramenta, como vai utilizar, enfim. Daí alguns pontinhos muito importantes, né? O que eu já falei. Você não precisa estar em todas as redes. Escolha uma, comece pela que você sabe que seu público está lá. E não precisa, toda vez que sair uma rede nova, que ela chega assim, né, no topo, essa rede, por exemplo, o TikTok agora, né? Você tem que pensar muito se você vai usar a nova rede do momento, porque às vezes ainda o seu público ainda não está lá, ele ainda não chegou. E você chegar antes, você vai, o que a gente chama, né, de queimar a largada, né, um pouco. Então, você vai estar colocando trabalho ali para uma rede que as pessoas não estão vendo. Então, às vezes, é melhor até esperar um pouquinho para começar o trabalho em uma rede que acabou de despontar, assim. E outra coisa bom também, manter sempre os canais atualizados. Diferente do site, as redes sociais exigem uma atualização mais frequente, então tem que tomar mais cuidado. A rede social não pode aparecer abandonada, assim, de alguém olhar e falar, meu Deus, eles não postam faz um mês, parece que a escola fechou, deu alguma coisa muito errada. E outra coisa importante é fazer bem a estruturação desse conteúdo, né? O que a gente chama de calendário de conteúdo. No começo do ano, levanta todas as datas comemorativas importantes para a tua escola, já define mais ou menos, esse aqui vai ser o período de matrícula do primeiro semestre, esse aqui é do segundo semestre, e já tem isso tudo definido num calendário, porque quando chegarem as datas, você já tem um pouco mais estruturado o que você vai postar, né? O que é que você vai colocar ali naquela rede. Outro tipo de planejamento de conteúdo, né, que a gente gosta de falar, é esse aqui mais ou menos dividido por temática, né, por tipo de conteúdo, assim, né. Quando você está planejando, é interessante você ter um pouco disso em mente também. Então, a gente fala que é bacana ter 70% do conteúdo sendo de baixo risco. O que é esse conteúdo de baixo risco, né? São conteúdos mais do dia a dia, né? Que demandam menos recursos. Você vai falar da sua escola, vai falar da sua metodologia. É tudo coisa que você já tem ali, né? Pronto, só para realmente transformar numa publicação. 20% de conteúdo inovador. E daí podem entrar algumas coisas mais da forma do que do conteúdo mesmo. Tentar fazer uma enquete, tentar fazer uma interação diferente. E ainda é uma coisa muito assim, né? Que você já tem em casa, mas você está mudando o formato da sua entrega, né? E depois 10% de conteúdo arriscado, que é um conteúdo que é totalmente novo. E aí vai entrar o quê? Arriscar um meme, arriscar tentar ser um pouquinho mais engraçadinho, mudar um pouquinho a linguagem da escola, de como ela está falando ali. Se ela fala mais para responsável, tentar fazer um conteúdo para o aluno, para ver como que ele reage, ou o contrário, né? Então, seguindo um pouco essa separação, essas porcentagens, você consegue ter uma noção de como criar conteúdos novos também, né? E como dividir o seu planejamento. Acho que isso é um pouquinho dos canais que são interessantes aí. Perfeito, Lívia. E vamos lá, agora seguindo para o nosso último né, que são os canais ali individualizados, né? Então, o que a gente quer dizer com canal individualizado? É a gente relembrar sempre que a comunicação digital ela também pode e deve ser personalizada. A gente tem que pensar, eu gosto de falar sempre que a gente tem que fazer o marketing que a gente gosta de receber. Então, a gente adora, né, ser impactado por uma boa campanha, ver uma coisa super legal, receber uma comunicação personalizada. Então, por que não a gente fazer isso para os nossos clientes, né? Então, a gente tem que utilizar a tecnologia a nosso favor para facilitar e melhorar processos. Então, quando eu falo de canais individualizados, é realmente dar esse tom da pessoa sentir que aquela comunicação foi feita para ela, né? Foi pensada exatamente para ela. Então, para chegar nesse nível de comunicação mais individualizada, a gente vai ter que realmente
sair um pouco do lugar comum. A gente vai ter que buscar ferramentas que ajudem a gente nesse sentido. Então, hoje a gente tem muitas possibilidades, né, para ajudar dentro do processo da escola, né, de trazer a tecnologia para dentro da escola, e a gente pode utilizar a tecnologia na comunicação da escola também. Então, a agenda digital, e a gente pode falar sobre isso com muita propriedade, ela é, né, uma grande aliada nesse processo de individualização, de personalização de comunicação. Então, a agenda digital, ela vem como substituta da agenda física, e ela é uma grande aliada para aproximar as famílias da rotina escolar, porque realmente eu trago para a palma da mão dos responsáveis, né, para dentro do celular, um objeto que a gente está aí quase 24 horas por dia consumindo. Eu trago todas as informações dessa maneira muito mais ágil, muito mais prática, né, e principalmente muito mais segura. Então, a gente tem aí muitas escolas, né, que já vem substituindo a comunicação, não só da agenda física, mas até mesmo do WhatsApp. Então, tem muita escola que ainda usa o WhatsApp, e a gente fala que a grande vantagem de substituir o WhatsApp pela agenda Edu, por uma agenda digital, é realmente você ter um processo seguro, né, de que você não perde nenhuma informação, de que você consegue direcionar e controlar melhor. Então, você não vai ter ali, né, todos aqueles chats abertos e que você perde a informação e que lota a memória do celular e que, de repente, algum responsável apaga uma mensagem que mandou. Quando você leva isso para uma ferramenta estruturada, robusta, você tem um processo super seguro e super estruturado ali, porque você não vai apagar nada. Você consegue controlar cada um dos passos, você consegue controlar quem tem acesso àquelas informações. Então, será que é todo mundo da escola que tem que ficar lendo as trocas de mensagem com a família? Será que não é? Como que você consegue mandar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo? Como que você consegue individualizar? Eu tenho conversado com muitas escolas agora, né, nos últimos 40 dias, sobre campanhas de rematrícula e como que é importante você, hoje, mais do que nunca, depois desse ano caótico, você personalizar a sua campanha de matrícula, você entender exatamente qual foi a dor de cada uma daquelas famílias, de cada aluno da sua escola, para realmente você, né, trazer para ele de uma maneira muito mais personalizada quais são como que a sua escola ajuda aquela família, como que a escola realmente pode ser o diferencial na educação de cada criança. Então, resumindo, temos aí os nossos 3 Ins. Então, não esqueçam, né? É legal de sempre pensar no tipo, será que eu estou pensando nos meus 3 Ins, né? A gente falar dos conteúdos indispensáveis, interessantes e individualizados. Que aí, com certeza, você vai ter uma comunicação de sucesso, porque você vai falar, né? Abranger ali 360, o que você precisa falar sobre a sua marca, sobre a sua escola, né? E entrando em contato direto com o seu cliente. Acho que passamos por tudo, né? Acho que sim, Fê, acho que sim. Acho que também é muito importante lembrar que, falando, né, de agenda digital, um pouquinho que você estava falando antes, que nesse momento, né, que a gente está vivendo, a gente viu uma chave virar, né, diante dos nossos olhos, assim. Então, a escola, não dá mais para dizer nem que a escola do futuro precisa de ter essa comunicação mais personalizada, né? É a escola do agora. Precisa melhorar o tempo da burocracia dos professores, né? Eles não podem mais estar tão ligados com essa parte burocrática. Precisa ter essa comunicação personalizada, uma comunicação que seja em tempo real, assim. Então, acho que é muito importante, né? Por muito tempo a gente ficou, isso é muito moderno, muito do futuro, redes sociais, ter um aplicativo, algo assim, mas, na verdade, isso é o agora. Então, acho que a gente tem que sempre pensar nisso. A escola não pode ter medo da tecnologia. A escola tem que realmente trazer a tecnologia para o lado dela e falar, opa, peraí, como que eu uso a tecnologia para melhorar ainda mais os meus processos? Então, acho que esse ano ajudou muita gente a superar esse medo, né, e entender que, nossa, a tecnologia pode me ajudar muito. Ela vai ser
um braço muito forte. A tecnologia, de maneira alguma, ela vai ser, né, a força motriz de que vai resolver a educação, mas ela é um braço muito forte. Então, a gente precisa trazer a tecnologia para a nossa rotina e deixá-la ajudar a gente a melhorar nossos processos. Show. Acho que é isso, gente. Estamos muito felizes de estar aqui falando um pouquinho com vocês. Acho que da nossa fala é bem isso que a gente queria contar para vocês. Espero que tenha ajudado bastante. Maravilha! Bom demais! Olha, eu estava ouvindo vocês e eu fiquei lembrando de uma coisa aqui, que é. Aí vou falar bem do lugar da escola, tá? A gente de escola, né? Tinha e tem uma máxima que é de ter vários canais. Vamos ter vários canais para todo mundo falar com a gente e não ter desculpa. Se alguém disser, mas é porque eu não consegui, mas você tentou o outro, mas você tentou o outro. Uhum. Então, o negócio é abrir canais. Gente, isso é um risco se eu não consigo gerenciar todos, não é verdade? Sem dúvida, porque às vezes alguém vai falar, mas eu mandei o e-mail para tal e-mail, e aí ninguém olha mais aquele e-mail, ou eu deixei um recado, aí você não consegue mais controlar. A pessoa fala, mas eu tratei sobre o atraso da mensalidade lá no Instagram. E aí você fala, gente, mas no Instagram a gente não trata sobre esse assunto, e a mensagem ficou lá perdida. Então é muito importante ter os canais estruturados para realmente você ter o processo muito claro. E ensinar, a gente é responsável por ensinar para os nossos clientes como que a gente atende, né? Então, a gente tem que facilitar a vida do cliente. Se a gente abre um monte de canais, o cliente fica perdido, né? Então, a gente precisa facilitar a vida do cliente, falar, olha, a gente atende por esses canais, é dessa maneira, e aí fica claro, o processo fica fluido, sem nenhum ruído. Então, a gente não precisa estar em todos os lugares, com certeza. É mais recomendado não abrir um canal se você não tem como gerenciar, né? Porque aí você fica numa situação delicada e feia, né? Junto ao cliente. Exatamente. Eu gostei muito de mais um comentário, um destaque que eu queria fazer, dessa ideia da construção gradativa, né? De começar, por exemplo, dos canais indispensáveis que vocês trouxeram. Porque a outra ânsia que tem é assim, abrimos um canal, agora nós vamos gerar conteúdo todo dia, toda semana, e você não consegue dar conta, né, disso. Isso se torna insustentável, ou seja, daqui mais um pouquinho o canal morre e não foi mantido. Então, para essa questão de sustentabilidade, a recomendação aqui é começar gradativamente do indispensável. É isso? Exatamente, é isso mesmo. A gente acredita muito, a gente tem muita ânsia, né? Eu e Fernanda, com certeza, já passamos por isso na nossa jornada enquanto profissionais de marketing, né? Assim, chegar numa empresa enquanto diretor de escola, mudar tudo. E eu era o cara que queria gerar um monte de conteúdo e depois não conseguia na escola. Quero abrir, quero fazer, e até importante. Exatamente. A gente pensar que as próprias redes sociais, se você não está maduro o suficiente para abrir todos esses canais, se você não vai gerar esse conteúdo, o sistema mesmo automaticamente vai fazer você desaparecer, né? Você não vai aparecer para mais ninguém. Então, tem todo um processo ali de colocar conteúdo que a ferramenta exige para que você continue aparecendo, tal. Então, se você não está preparado, não está maduro para esse momento, se você não tem nem seu canal básico, não entra nessa ainda. A constância gera relevância, né? Na maioria dos canais, principalmente dos de redes sociais. Então, tomar muito cuidado. Só entrar se você for conseguir suprir o que a rede pede, né? Assim. Muito bom. É isso. Dicas dadas. Imagino que todo mundo já tomou nota aí. E a gente encerra esse papo aqui. No entanto, pode continuar por outros meios. E falando de canais, né? Temos canais diversos aí para continuar esse papo, né, Lívia e Fê? Perfeito. Quem quiser ainda trocar uma ideia com a gente, enfim, site da Agendedu, agendedu.com, o Instagram da Agendedu, /Agendedu, o nosso canal no YouTube, a gente tem uma série de vídeos lá, a gente coloca alguns vídeos educativos, não só sobre a plataforma, mas realmente vídeos gerais sobre comunicação, tecnologia, dia a dia da escola, né? Já que a gente tem contato com muitas escolas, então tem muito conteúdo interessante lá.
Maravilha. E se quiser falar especificamente com o marketing da Agenda Edu, né? marketing@agendaedu.com. Pode mandar que a gente responde. Tá garantida a resposta, né? Garantido. Tá sim. Porque a gente tem o controle desse canal. A gente acompanha ele diariamente. Não vai esquecer. Esse não é um canal criado e esquecido. Não, Não. Legal. Tá firme e forte. Fica aí o registro, então, do e-mail para vocês entrarem em contato com uma das duas e continuar essa conversa. É isso. Fê, Lívia, muito obrigado por compartilhar conosco aqui na Jornada Edu. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau. É isso aí, meu povo. Terminamos aqui mais um conteúdo da trilha Comunicar. Vale lembrar que durante os dias 3 a 7 de novembro, sempre às 9 da manhã e às 2 da tarde, uma nova trilha com conteúdos diversos disponíveis para você. Continue firme na jornada conosco. Conheça também o nosso blog jornadaedu.com.br, onde você vai encontrar vários conteúdos relacionados ou voltados para gestores, professores, família, além de muitas histórias interessantíssimas das escolas parceiras Agenda Edu. Você também pode nos seguir no Instagram, @agendaedu, ou ainda conhecer mais sobre a nossa solução no site agendaedu.com. A jornada educacional é feita de pessoas ativas em ação. Até o próximo conteúdo.